Barato. Informação e prestação de serviço. Esta é a sua manhã na Rádio Muriaé. São 9h17, conforme já havíamos anunciado anteriormente. Nós vamos agora a uma entrevista com o vereador Júlio Simbra, ele que vai falar sobre a iniciativa, ou proposta, que visa reduzir o número de vereadores na Câmara Municipal de Muriaé e, consequentemente, reduzir também as despesas com os atuais 17 vereadores. Vereador Júlio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Paulo de Souza, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Muriaé. Então, essa iniciativa não é uma novidade, porque outras cidades também aqui do estado de Minas Gerais também já colocaram em pauta de votação, já inclusive, visando exatamente essa questão da economia, já que hoje não só a União, como os estados e também os municípios carecem de recursos. Lembrando também que essa entrevista está sendo transmitida ao vivo através do facebook.com/Rádio Muriaé. E qual que é o escopo principal, qual que é o objetivo dessa iniciativa sua, vereador? Ótimo, Paulinho, eu quero agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui conversando sobre esse assunto, e dizer que é importante registrar que trata-se de uma possibilidade de projeto. Então, dizer a todos os ouvintes que nós ainda não temos o projeto sequer protocolizado na mesa diretora da Câmara Municipal. Nós iniciamos há aproximadamente uma semana uma conversa entre os próprios representantes políticos, os vereadores, a fim de que pudéssemos amadurecer a possibilidade de redução de vereadores na nossa casa, a fim de buscar não só, Paulo, a economia, a austeridade do erário, do recurso público, do dinheiro do povo. Não apenas isso. Só isso seria fundamental, Paulo. Mas nós precisamos também recobrar a confiança. A população, alguns colegas falam, e eu gostaria até de repetir, a população hoje, o desprestígio da classe política é muito grande. Eu, enquanto cidadão muriaense, enquanto alguém que sempre defendeu a possibilidade de diminuição, não só de câmaras de vereadores, mas também dos deputados federais, também dos senadores, são 513 deputados, será que é necessário essa representatividade com essa quantidade? Eu que sempre defendi isso, hoje eu percebo o quanto nós sofremos com a falta de prestígio. E a economia é importante, mas recobrar o código moral e ético junto à população também é muito importante. Quando nós demonstramos à população, às pessoas da cidade onde moramos, enquanto representantes políticos, que nós concordamos que precisa haver uma austeridade na Câmara, da mesma forma que há na casa dessas pessoas, que infelizmente possuem recursos parcos, que infelizmente sofrem hoje com desemprego, nós estamos ali se igualando à população que representamos. Então eu acho que o sentido aqui não é apenas econômico, volto a dizer, se fosse apenas econômico já era importante. O sentido é também recobrar uma postura moral junto à sociedade, que requer dos seus políticos posições austeras, posições de economia, posições de ética e moral. Muito bem, dito isso, vamos dar alguns exemplos, eu vou procurar ser objetivo na próxima fala aqui, Paulo, se me permite. Arcos, Minas Gerais, é uma cidade ali do Alto São Francisco. É uma cidade só de 40 mil habitantes, então nem se equipara tanto à nossa realidade. Mas é uma cidade que no ano passado entrou com um projeto de lei para a redução de vereadores e reduziu, e hoje tem o mínimo possível pela Constituição da República. Arcos possui 9 vereadores, é o mínimo possível. Volto a dizer, aqui eu estou dando um exemplo de uma cidade que já encarou o problema e por unanimidade, naquela casa legislativa, diminuiu o número de vereadores. Muito bem, neste momento tramita na Casa Legislativa de Itajubá um outro projeto de lei. Veja, ainda não se transformou em projeto como em Arcos. Arcos já diminuiu, mas em lei, perdão, não se transformou em lei, mas é um projeto de lei. Um projeto de lei para diminuir de 17 para 10 vereadores. Esse projeto foi tramitado na mesa diretora daquela Casa Legislativa em Itajubá em junho de 2017. E Itajubá tem 100 mil habitantes, tal qual tem Muriaé, 110 mil habitantes aproximadamente. É uma realidade muito parecida. Em Matão, São Paulo, vou dar apenas um exemplo de fora do estado de Minas. Também no ano passado tramitou um projeto de lei, já se transformou em lei e diminuiu seus vereadores para 11 vereadores. Matão, em São Paulo, é uma cidade que também possui 100 mil habitantes. Quando eu dou esses exemplos, e eu tenho vários outros, eu quero ser objetivo aqui, Paulo, é para dizer o seguinte, a pergunta é, a cidade ela permanece efetiva na representação política se tiver apenas 11 ou 13 ou menos vereadores? Ora, eu acho que outras cidades estão provando que sim.
que conseguirão fazer uma economia de aproximadamente, o que seria aqui Muriaé, de aproximadamente 1,5 milhão por mês, e continua representando a contento a sua cidade. Até porque, Paulo, eu defendo, e eu vou registrar isso aqui com bastante ênfase, de que, havendo menos quantidade, afinal de contas, Muriaé possui 17 vereadores, é o máximo que a Constituição da República permite, é o máximo. Então, será possível que nós precisamos estar no máximo? Então, havendo menos representatividade, né, nós temos a chance de conseguir mais qualidade. Menos quantidade pode nos dar a chance, Paulo, não sei se você concorda comigo, de maior aprimoramento e profundidade nas discussões dos projetos, maior valor nas discussões dos projetos, tendo em vista que nós temos menos representantes e podemos, portanto, discutir os temas com mais profundidade. Mais alguns exemplos. Juiz de Fora, Paulo, possui 560 mil habitantes, quase 6 vezes o número de habitantes que possui Muriaé. E Juiz de Fora possui 19 vereadores, ou seja, quase a mesma quantidade que hoje possui Muriaé, que é 17. Uberaba, veja a situação de Uberaba, 325 mil habitantes, não é? Mais de 3 vezes o número de habitantes de Muriaé, com 14 vereadores. Ubá, que é uma comparação fantástica. Exatamente, Paulo. Ubá é o ponto... É o ponto nodal. Chave, né? Por que é o ponto nodal, Paulo, como você muito bem disse? Porque Ubá está na nossa zona da Mata Mineira, tem uma realidade em contextos econômicos e industriais, etc., muito parecidos, industriais eu não diria tanto, mas muito parecidos com Muriaé, tem exatamente a mesma quantidade de habitantes, que é 108 mil habitantes, e possui 11 vereadores, Paulo. A pergunta é, funciona bem em Ubá? Né? Possui 11 vereadores com 108 mil habitantes. Lafayette com 125 mil habitantes, realidade Minas Gerais ainda, Paulo, 13 vereadores. Passos, Minas Gerais, Paulo, com 113 mil habitantes, 11 vereadores. Sem mencionar as capitais, Paulo, e eu vou fechar essa primeira fase, se me permite. Quando eu menciono as capitais, olha que coisa interessante. Quantos vereadores, eu gostaria de dizer, a população de Muriaé, nós temos em Vitória? Vitória e Espírito Santo, uma capital com 360 mil habitantes, possui 15 vereadores. São 15 vereadores na Casa Legislativa. Rio Branco, uma capital do Acre, com 377 mil habitantes, possui os mesmos 17 vereadores que Muriaé, uma capital. Porto Velho, com 500 mil habitantes, 21 vereadores. Capitais, estou falando de capitais. Eu quis fazer essa pesquisa, fazer esse levantamento, a fim de que nós tenhamos tranquilidade, de que a população e também os meus colegas na Câmara tenham tranquilidade para avaliar essa questão. E no final dessa fala, registrar algo muito importante, Paulo. Trata-se de uma possibilidade de início de projeto, ainda não iniciou o projeto, são ideias, a Câmara está conversando internamente, está refletindo sobre o tema, conversando com a população, mas trata-se de um projeto de lei, deixar isso bem claro, que para ser votado precisa alterar a lei orgânica municipal. A lei orgânica municipal, queridos ouvintes, é como se fosse a Constituição do município de Muriaé, né, Paulo? E para alterar a lei orgânica, nós necessitamos de um projeto de lei que seja assinado por, no mínimo, 1/3 dos vereadores, ou seja, no mínimo 6 vereadores. Então, não se trata de um projeto de lei de minha única autoria. É um projeto de lei que tem meu total apoio e terá minha autoria. Né? Exatamente. E dizer a você que já há signatários, já há vereadores que já apoiam a ideia, e eu vou ter a liberdade aqui de mencionar os nomes para eu ser bastante claro e transparente. Somos eu, o Ademar Camerino, o Davi Lacerda, o Carlos Delfim, o Jair, vereador Jair Abreu, também são signatários da ideia o vereador Joel e o vereador Devail e alguns outros vereadores que têm conversado e têm demonstrado o inclinamento para votar no sentido de reduzir o número de vereadores em Muriaé para o nosso benefício. E essa redução de vereadores vai trazer um peso maior também para cada vereador no número de representados, pois, por exemplo, hoje com 17, cada vereador representa um número de eleitores. Com 11 vereadores, cada um vai representar um número muito maior de representados na Câmara. E eu concordo com você, e talvez você concorde comigo, que isso é um incremento na representação. É uma melhoria na representação. E isso também vai combater uma coisa que eu acho que é um mal, que é aquela coisa que em algumas cidades ainda menores que Muriaé acontece,
que é o fato de que o vereador do bairro, Paulo, isso é pernicioso. O vereador, ele não é vereador do bairro, ele é vereador do município. Perfeito, Paulo, ele é vereador do município. Então, à medida que a gente diminui a quantidade de vereadores, a gente melhora a representatividade. Aumenta a responsabilidade. Exato, aumenta a minha zona de representação, aumenta a representatividade, aumenta aquele sentimento de pertencimento do vereador a uma zona maior, a um número maior de eleitores, de cidadãos, e, portanto, a representatividade fica mais profunda. Em relação ao Poder Legislativo, o Poder Legislativo é o órgão da verdade, a instituição que regula as despesas em todas as instâncias, seja no município, nos estados e também na União. Parte desse princípio também dessa questão do Poder Legislativo como órgão regulador, de querer incrementar esse número menor de vereadores para também regular essas despesas, ou Júlio? Não tenha dúvida, isso é uma função constitucional da Casa Legislativa de cada município, né? Note uma coisa, Paulo, a sua colocação sobre a questão das despesas da economia é muito importante. Com essa redução no número de vereadores, digamos que haja uma redução de 17 para 11 vereadores, volto a dizer, isso continua em discussão com a sociedade civil e com os vereadores. Nós teríamos aproximadamente uma economia de 1,5 milhão por ano, 1,5 milhão por ano no erário. Por legislatura seriam 6 milhões. Exato, são mais de 6 milhões, né? São aproximadamente esse valor, são mais de 6 milhões. Então, por legislatura. Poxa, mas essa economia é para quê? Essa economia é para o município. Essa economia é para o município, porque a Câmara, ela não faz dinheiro, a Câmara recebe um repasse da administração municipal, do Executivo, ela recebe um repasse para se sustentar. Então ela não pode, quando a gente recebe um repasse de 6% com 17 vereadores, note, nós gastamos 85% desse repasse com o pessoal hoje. Por que 85%? Porque são os subsídios dos vereadores, os salários dos assessores, por exemplo. Quando economizamos 6 vereadores, Paulo, economizamos o subsídio do vereador, o salário dos seus assessores, a verba de gabinete, que está em aproximadamente o teto é R$ 2.600 por mês, economizamos possibilidades de diária, né, tendo em vista que se deslocam tanto assessores como vereadores para cursos e capacitações, etc. Economiza-se em ar-condicionado, em energia, em água, em salas, em computadores. A economia é abrangente, né? Então, quando você diz que trata-se de uma competência constitucional da Câmara, está de olho na questão econômica, isso é verdade, isso é verdade. A classe política brasileira hoje, ela vive uma verdadeira crise de identidade. As nossas instituições hoje já não falam quase a mesma língua, ou seja, a presidência da República já não conjuga mais com o legislativo com o Supremo, com o Ministério Público Federal, ou seja, hoje vivemos praticamente um estado de anomia das nossas instituições políticas. Iniciativas como essa visam também mostrar com mais clareza qual realmente seria o papel de um político, vereador? Sim, eu entendo que sim. E você, com essa fala, Paulo, me fez lembrar e você me permita dizer, ontem aconteceu um evento, nós estamos na Semana Jurídica, né? Trata-se da Semana do Advogado, então a 36ª subseção, que é muito atuante. Conversamos ontem com o presidente da OAB, o Dr. Paulo Sérgio. Perfeito. Eu ia dizer o nome do Dr. Paulo Sérgio, a 36ª subseção, muito atuante, sob a liderança do Dr. Paulo Sérgio, que é o atual presidente, iniciou os trabalhos ontem na Faminas, e o prefeito estava presente, e ele mencionou uma coisa muito parecida com o que você disse. A necessidade de, pelo menos em Muriaé, nós temos que fazer o nosso dever de casa, né? Claro que nós estamos numa situação de Estado de Minas e Brasil, mas vamos fazer o nosso dever aqui no nosso município. A necessidade de que, sim, os poderes executivo, legislativo e judiciário, eles são independentes. Mas antes disso, necessário é que sejam harmônicos também, precisam caminhar juntos. Então, quando você diz que se há um incremento, uma melhora na política, aqui em Muriaé temos procurado fazer isso, e eu posso dizer, enquanto líder de governo na Câmara, e aí é importante dizer isso ao ouvinte que muitas vezes não conhece, não tem esse conhecimento. O líder de governo na Câmara é aquele que representa e que defende, enquanto acredita, a agenda política do Executivo, os projetos de lei que ele acredita, né? Ele não é um advogado do prefeito, ele não é um assessor do prefeito. Muitos confundem, acham que é uma ingerência do Executivo no Legislativo, mas não é, na verdade é uma defesa da agenda do Executivo. Exato, não é uma ingerência, o Legislativo continua legislativo, o Executivo continua executivo. Mas enquanto líder de governo eu posso dizer, a atual administração
administração, tem procurado incessantemente um diálogo com os demais poderes. O diálogo com a Câmara, e a Câmara tem aprovado projetos assim, que são importantíssimos para o avanço da cidade, como, por exemplo, a Câmara Técnica, que vem para fazer uma economia de milhões a partir do ano que vem para a nossa cidade, etc. E tem contado também com o Judiciário. O Judiciário, Paulo, junto ao Executivo, ele faz questionamentos, o Ministério Público faz questionamentos, e o Executivo tem procurado atender a cada qual de acordo com o que determina o direito. Então, eu acho que quando nós entramos nesse assunto de redução de vereadores, a gente também conversa com o Executivo. E o Executivo, note, Paulo, o Executivo é quem repassa verba para a Câmara de Vereadores. É quem arrecada, né? Então, se nós fizermos o nosso dever de casa na Câmara e dissermos ao Executivo, ó, aqui tem austeridade, aqui tem economia, o Executivo também vai olhar com bons olhos para a gente e vai entender que nós também precisamos do apoio do Executivo. Nós, vereadores, somos aqueles políticos, Paulo, que representam mais de perto cada bairro, cada zona, cada região da cidade. Então, é importante que o Executivo ouça o vereador nas necessidades daquele bairro. O prefeito conhece as necessidades da cidade? Sim, ele tem que conhecer, senão ele seria o prefeito. Todavia, quem conhece com detalhes aquela determinada região, aquela determinada parte, se ali é melhor uma praça ou é melhor uma rua, se tem pouco dinheiro, o que eu faço primeiro? É o vereador que conhece. Então, o Executivo precisa ouvir o vereador nesse sentido. Então, eu acho que esse trabalho é importante e esse trabalho acaba unindo os poderes. Então, logo veio ao conhecimento público essa iniciativa, nós lançamos a enquete através do nosso site, radiomuriaé.com.br, e o placar agora está 90,91%, pelo sim, pela redução do número de vereadores, e 9,09% pelo não, na redução do número de vereadores. Gostaria que você trouxesse agora, vereador, suas considerações finais. Você acredita que essa iniciativa será levada adiante, que nós teremos em um breve prazo a redução desse número de vereadores, aliás, já valendo para a próxima eleição? Porque você não pode mudar as regras do jogo com a bola em movimento, é óbvio. Exatamente, Paulo. Essa decisão, deixar bem claro, é uma decisão para a próxima legislatura, tendo em vista que a própria Constituição da República e o ordenamento jurídico, as leis do país não permitem que seja diferente, né? Paulo, eu gostaria de dar uma declaração aqui, que eu preciso acreditar nas instituições, Paulo. Enquanto alguém que está agora representante, enquanto alguém que é servidor público federal, eu sei de todas as dificuldades que estamos passando, da crise que estamos passando com relação às instituições e até mesmo com relação às pessoas, à classe, à população brasileira. Mas eu preciso acreditar. E eu estou numa legislatura, que é a 2017-2020, por força do povo, por uma grande bênção que recebi, e eu preciso acreditar nessa casa. Eu preciso acreditar que os vereadores atuais vão se sensibilizar com o assunto, vão estudar o assunto. Eu respeito profundamente a opinião de cada vereador. Aquele vereador que de forma correta, de forma bem mecanizada, bem abrangente, defender o contrário, que não há economia, que não é importante redução, que é prejudicial, eu o respeitarei em suas opiniões, mas eu sinceramente estou esperando que nós vereadores tenhamos a sensibilidade de entender que quando decidimos na Câmara, Paulo, isso é importante o que eu vou dizer, quando votamos na Câmara, nós não podemos votar de acordo com a minha vontade. Eu sou representante do povo, eu preciso colher da população o que ela entende e representá-los. Eu sei que é algo que parece impopular perante os próprios vereadores, redução do número de cadeiras, a possibilidade de diminuição de sucesso numa eleição. Ora, mas eu também sou vereador, mas eu sequer sei se eu sou candidato em 2020. Eu preciso continuar com o meu compromisso com meus eleitores de trazer ideias que sejam para o benefício da coletividade e não para o meu benefício. Eu costumo dizer, Paulo, que eu quero o meu benefício e da minha família, sim, eu não sou hipócrita, mas isso eu vou conseguir através do meu trabalho, da minha profissão no serviço público e na sala de aula, porque sou professor. Ali onde eu estou, na Câmara, eu preciso ver o interesse da coletividade. Eu quero entender que a redução ela é economicamente importante, redução de vereadores, e mais, moralmente importante. Nós estamos num momento de crise moral política. Eu entendo que todas as crises que vivemos hoje, seja ela econômica, seja ela crise política, todas as crises que vivemos hoje no país, elas residem numa crise moral. E a população ela precisa ver nos seus representantes posições que demonstrem que é possível confiar ainda na representação política. Então eu estou acreditando nessas considerações finais que você me deu gentilmente, que os meus consortes, meus colegas vereadores vão refletir. Nós teremos algum tempo, claro, para poder refletir sobre isso. Não pode haver pressa, porque tem que haver qualidade, mas eu concordo que nós devemos votar isso
em breve para poder demonstrar à sociedade que nós temos uma posição favorável ao que eles pensam. Ok, obrigado, vereador Júlio Silva. Só vou trocar uma palavra. Essa crise, ela advém de uma imoralidade, né? Uma imoralidade na política, uma imoralidade que gerou corrupção, que o diga o Estado do Rio de Janeiro, nosso vizinho aqui, onde os principais líderes do Estado do Rio de Janeiro estão presos. Poxa, o Sérgio Cabral está preso no Rio de Janeiro, o Eduardo Cunha está preso em Curitiba. O que esses caras desviaram em relação quando estavam no poder é algo bárbaro. O Rio de Janeiro hoje, eu só não vou dizer que o Rio só não sumiu do mapa porque Deus assim não quis. Mas eu acho importante essa iniciativa e que ela venha com apoio popular, pelo que a gente já percebe aqui, 90,91% é um apoio mais do que superior a qualquer enquete que a gente possa imaginar. Substancial. Né? Substancial. Vereador, agradeço a sua participação e que esse projeto possa ser levado adiante e também a votação e sua futura aprovação na Câmara dos Vereadores. Ótimo, muito obrigado. Eu quero dar um bom dia a todos vocês e que Deus abençoe vocês. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. Conversamos com o vereador Júlio Simbra sobre a iniciativa